Boa noite. Vamos ficar de pé. Ajuda-me a fazer a tua vontade. Oh Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Oh Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Tua vontade, Senhor. Oh Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, sim Senhor, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Pai, ensina-me a fazer a tua vontade. Oh Senhor, oh Pai, oh, ajuda-me a fazer a tua vontade. Oh Pai, ensina-me a fazer a tua vontade. Oh Pai, ensina-me a fazer a tua vontade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Oh não mais eu, mas Cristo em mim. 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 Obrigado pela esperança da glória que é Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em todos nós. Não é na nossa força, mas é no poder e na força do Espírito que habita em nós, Senhor. Oh Pai, obrigado por nos ensinares a fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito.
pelo espírito de revelação e de sabedoria que o Senhor puseste em cada um de nós, Senhor, para nos guiar na Tua vontade, para nos guiar, Senhor, pelas veredas da justiça, Senhor, para nos podermos comportar, Senhor, para nós podermos neste mundo ter o Teu apoio, a Tua manutenção diária, Senhor, o Teu carinho, a Tua presença, Senhor, a Tua força, Pai, a Tua inteligência, Pai, em nome de Jesus, o Teu amor e o Teu perdão, Senhor, a Tua compaixão. Nós, Senhor, na nossa força somos muito fracos, Pai, não conseguimos, Senhor, não vamos conseguir só confiando em nós, não vamos muito longe, mas contigo, Senhor, nós conseguimos ultrapassar as muralhas, ultrapassar os obstáculos, Senhor, nós conseguimos suportar tudo. Amém. Com o Teu amor, com a Tua paixão, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, ensina-nos mais, Jesus. Senhor, nós queremos aprender contigo, queremos ser cada vez mais guiados por Ti, queremos ser mais inteligentes na inteligência espiritual, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por nos teres provido com todas as coisas maravilhosas, Senhor, que fazem parte de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pai. Amém. Obrigado. Nós entregamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, porque seja feita essa honra e essa glória a Ti e a mais ninguém, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Aleluia. De facto, eles hoje estão todos muito bonitos. Não estão? É verdade. Saltam à vista? É mesmo. Parecem pipocas. É mesmo. Cangurus. Canguru. Aleluia. E deixo-vos com o pastor Zé António. São todos teus. Ora, muito bem. Prazer em revê-los. Nós temos hoje aqui uma lição. Vamos falar de um Deus que é exigente. Muita gente olha para Deus e, como vê o Deus da graça, há muita gente que abusa, não é? Porque tudo o que é dado assim de mão beijada, as pessoas às vezes abusam, é ou não é? Mas Jesus, embora tenha-nos salvo pela graça, e é pela graça que nós somos salvos, não tem outra maneira, não é pelas nossas obras, mas, no entanto, Jesus faz algumas exigências que são muito difíceis. Claro que alguém vai me dizer, pastor, pela fé é tudo fácil. É por causa de ser pela fé que não é assim tão fácil. Porque se fosse, se calhar na nossa inteligência, na nossa força, se calhar era mais fácil. Mas Deus não permitiu que a nossa força chegue lá. Tem que ser na força dele, senão nós não conseguimos fazer nada. Ora bem, a teologia da prosperidade, a chamada e conhecida teologia da prosperidade, essa doutrina que eu aprendi durante anos e anos, e se calhar vocês também, ensina que qualquer sofrimento dos cristãos indica falta de fé. É verdade. Quando alguém está a sofrer, nós não era acusados, mas às vezes alguns acusavam mesmo. Mas, irmão, isso é falta de fé. Eu vi na altura era presbítero, depois é que foi elevado a pastor, mas pronto. Até parece que presbítero e pastor, que é assim um grau, assim uma evolução muito grande. E então eu ouvi esse indivíduo, ouvir um irmão a queixar-se de um problema que já não sei, não me lembro onde é que era. Era no corpo do outro, não era no corpo dele. E assim, irmão, isso é falta de fé, então. O que é que a Bíblia diz? Pelas pisaduras de Jesus somos sarados. Não demorou uma semana, talvez uns dias, que esse indivíduo teve um problema no joelho, menisco. Não sei se estás a associar ou se lembras de alguma coisa assim. Eu não vou dizer nomes, claro, como é óbvio, né? Mas era uma pessoa que impunha. Isso é falta de fé, irmão. Então, Jesus sara, pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. E ele, pumba, toma lá que já almoçaste. Toma lá o menisco, que é para seres operado, para seres operado. Aí ele calou-se nem o rato. Quando as coisas não corriam bem, eu conheci quando eu digo maior que pastor, não há ninguém maior que ninguém, mas há quem pense que há ministérios que são a última bolacha do pacote, ou que são o primeiro lugar da fasquia, não é? Então,
que é que eles faziam quando estavam doentes? Fechavam a boca, fechavam-se em copas e iam para um hospital que ninguém conhecia, que era particular. Tinham dinheiro para isso. A maioria da malta ia aos hospitais que podia, não é? Subsidiados pelo Estado, não é? Agora aí ele tinha dinheiro para pagar. Porquê? Porque lá ele não iria encontrar certamente irmãos lá da igreja, que não tinham o dinheiro para ir para o particular. E assim formava-se um silêncio quando as pessoas sofriam. Porque como é que se admitia um homem, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, aleluia, glória a Deus, ponha a sua fé, irmão, glória a Deus. E quando ele tinha um problema, fechava-se em copos e ia para o hospital. Um dia, nós fomos juntos, ou fomos determinados, ou um pastor lá disse, pá, vamos juntar, vamos orar pelo frontal. Era esse tal, lá de cima, do topo de gama. Então, mas porquê? É pá, que ele foi para o hospital, mas ficou tudo em segredo. Epá, não digas nada a ninguém. Porquê? Parece mal uma pessoa que professa o ministério a teologia da prosperidade, que Deus está sempre pronto e que Deus cura tudo e que faz tudo, de repente apanhar-se em papos de aranha com uma enfermidade. Porque depois chegava lá aquele irmão que foi acusado, também chegava lá e disse, pá, isso é falta de fé. Então, qual é a tua, meu? Isso é falta de fé, então não pôs a sua fé. Irmãos, vamos desmistificar a doutrina da prosperidade que nós durante anos e anos professámos. Eu professei, eu cantei músicas da teologia da prosperidade. Esta música, por acaso, não era minha, mas eu sei quem é que a fez, não é? É um amigo meu chamado Helder Mendonça, que dizia assim, com Jesus para nós tudo é canja. Com Jesus para nós tudo é canja. Depois vem a música. Se você quer ver sua vida prosperar, ser curado e viver sempre feliz, dizer como a gente diz, com Jesus para nós tudo é canja. Canja daquela com frango. Diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu estou firme nas promessas de Jesus, fará então prosperar o seu caminho, prudentemente então você vai andar. E vem por aí fora. Como é que a teologia da prosperidade nos infectou desta maneira, que nós olhamos para Deus como aquele que providencia tudo o que é bom e tudo o que é bênção. Tudo aquilo que não for a bênção para essa doutrina da prosperidade que nós professamos, a bênção era tudo aquilo que nos fazia feliz, que nos dava dinheiro, um lar feliz, um casamento maravilhoso, uma casa ótima, no melhor sítio da cidade, mais caro, se possível, um carro topo de gama e ano zero, quilómetro zero, novinho estrear. Isso é que era bênção. Doença, traz-me Satanás. Mas sabe uma coisa? Deus permite a doença e os problemas aos seus filhos. Deus permite. Isto não é muito bem-vindo na teologia da prosperidade, ou não é muito bem-vindo, não é muito bem visto pelas pessoas que professam esta doutrina. Porque para elas, Jesus é o provedor de tudo o que é bom. Qualquer coisa de mal que aconteça na nossa vida não pode ser Deus, é o diabo. Então vamos expulsar o diabo. Só que admirem-se que muitas vezes é Deus que permite isso na nossa vida e na vida dos seus filhos, para eles abrirem a pestana. Abrirem a pestana para quê, pastor? Para se chegarem ao pé do Pai a pedir-lhe ajuda. Porque nós, na nossa força, queremos que tudo corra bem. Só que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, diz a Bíblia. Deus diz que este mundo jaz no maligno. E se jaz no maligno, nós estamos em constante luta, temos um constante obstáculo e nem é preciso o diabo, basta nós próprios. Nós somos o nosso maior inimigo, nem é o diabo. O diabo ajuda, sabe qual é a nossa fraqueza e só dá uma ajudinha, mas nós já cá estamos para arranjar problemas, sozinhos, sem ninguém. Então, a marca do cristão cheio de fé
e bem-sucedido é a plena saúde física, emocional, espiritual, além da prosperidade material. Esta é a doutrina da prosperidade. Eu vou dizer, a marca do cristão, desta doutrina, é uma pessoa cheia de fé, bem-sucedido, com um emprego espetacular, se possível, com um título, um engenheiro, ou doutor, ou qualquer coisa assim, bem doutorado, bem-sucedido, com plena saúde física. É aquele homem que nunca lhe acontece nada de mal. É o fortalhaças, é o super-homem. Eu só conheço um que é o super-homem. O super-homem é esse que cai lá não sei de onde, cai e a gente está à espera de ver sangue ou tudo partido, mas dá 3 cambalhotas e está no ar. Ai, que maravilha. Conheço muita gente assim. São os super-homens. Só quando eles vão ao médico aí é que ninguém sabe, fica em segredo, não é? Então onde é que está o fulano tal? Tiram um dia ou 2 de licença. Ok. Só que a licença dele era no hospital. Ninguém pode saber. Senão os irmãos ficam a pensar que a doutrina da prosperidade afinal não funciona assim tanto. Não funciona nada. Isso tem levado muita gente à descrença. Ou tem levado muita gente, ainda hoje muita gente frequenta isso, porque não conhece mais nada, não sabe mais nada. Ele acha que aquilo é o supra-sumo, aquela doutrina é o supra-sumo, é realmente a coisa infalível. E quando eles veem que começam a ficar doentes como os outros, e começam a ter problemas financeiros como os outros, ou que não conseguem o carro do ano, nem o Mercedes, nem o Audi, aqueles carros topo de gama, quando eles começam a ver que a vida deles não está de acordo com aquilo que se professa, sabe o que é que acontece com muita gente? A apostasia. Abandonam a fé, põem deste parte, ficam zangados com Deus. Você acredita que este rapazinho está aqui, tão engraçado, tão cómico, tão maravilhoso, tão cheio de predicados? Houve uma altura que eu fiquei zangado com Deus. Zangado, mas zangado mesmo. Eu tive uma conversa com Deus, eu disse-me, então Deus, como é que é possível? As coisas estavam todas a correr ao contrário, sabe o que é? Graças a Deus como correram todas ao contrário. Oh pastor, o que é que o pastor está a dizer? Graças a Deus que tudo me correu mal. Porque por tudo me ter corrido mal, fez-me a mim ir ter com Deus, mesmo que fosse nesta atitude. Deus eu penso que sim, né? Deus olhou para mim e deve ter dito assim, este miúdo, olha para este miúdo. E Deus deve ter falado assim, ajuda do Pai com o Espírito Santo, assim, e com Jesus, né? Assim, meu filho, já fiz, olha para que gracinha que ele é, mesmo engraçado. Está armado, ele está aqui tal, bom, tal. Mas é engraçado, é cheio de espírito, olha para aquilo. E eu, Senhor, Deus, então permites que isto aconteça? Então, isto e mais, mas eram várias coisas, era dinheiro, era saúde, era tudo me correu mal. Fez-me ir a Deus, mesmo que fosse a queixar. Porque o que é que eu fazia antes? Será que eu também não ia a Deus? Eu pensava que estava a ter comunhão com Deus, mas não estava. Estava a fazer o PDC. Eu até tinha uma música, o PDC faz parte de mim. Tá lá, é Jesus no meu viver. Tá lá, com o PDC você vai vencer. Não, você não vai vencer com o PDC. Você vai vencer com Jesus, porque Ele está a guiar na sua vida e lhe permite muita coisa. É com Jesus que nós vencemos. E a vitória que nós queremos não é só financeira e de saúde, não. A nossa vitória muitas vezes é contra nós mesmos. Contra alvos, contra coisas que nós temos más, que Deus quer transformar e que a gente tem que deixar Ele transformar. Essa é a minha vitória. Nós não vamos entrar no céu por ter um Mercedes. Ninguém vai entrar no céu por ter uma casa melhor, uma vivenda, num sítio mais caro, de Lisboa ou dos arredores. Você não entra no céu por ter muito dinheiro no banco. Você entra no céu por causa daquilo que Jesus fez por si na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? Ou mais que um amém, já agora? Posso ouvir vários améns? Amém. Amém. Ai, mãe. Não é ai, mãe, para não. Então, a doutrina da prosperidade
faz com que Deus seja o nosso criado. Um irmão da teologia da prosperidade encara Deus como provedor, como aquele que está sempre pronto a fazer-nos a vontade de tudo aquilo que a gente está a confessar. E então confessamos desde manhã até à noite, obrigado sempre, porque já tenho 500 euros, ou 1.500 euros de salário, ou 2.000 euros de salário, já tenho uma casa em Cascais. Você não faz ideia dos alvos que eu um dia pus em fotografias por trás da porta. Eu fechava a porta do escritório e punha-me a olhar para aquilo, obrigado. Era um Audi, já não sei das quantas, um A8, ou já não me lembro. Era uma casa ali naquelas torres ao pé do Vasco da Gama. Está a ver? São duas torres iguais. Era uma casa aí, e era férias nas Caraíbas. Era daqueles sítios que é preciso 50 mil euros para ir lá passar umas fériasitas. Eu não fazia as coisas por metade. Sei lá, se Deus permitia aquilo tudo, então eu quero o melhor. É, não é? Eu ia para a sala, estava ali 1 hora ou 2, confessava para a palavra, obrigado, Senhor, mais que vencedor, obrigado, Senhor, por suprir as minhas necessidades. E depois olhava para o alvo, porque a gente aprendia, para onde a gente olhar é aquilo que vai ter. Não era aquilo que a gente aprendeu? Para onde você olhar, e isto tudo por causa daquela história lá não era o Isaac, era do Jacó, que pôs lá aquelas ovelhas malhadas e ele começava a olhar para aquilo e as ovelhas começaram a crescer malhadas e era o salário dele e ficou rico. Ah, pá, que maravilha, pá, se riqueza é pôr coisas à nossa frente para a gente ter, vamos a isto, a ver isto. Eu pus fotografias de notas de 500, de 100, 200. Você pensa que eu pus lá fotografias com moedas de 10 cêntimos? Era o que faltava. Estás a brincar? Eu queria que nem moedas de 1 euro nem 2. Era de 50, nem as de 20, nem as de 5, nem as de 10. Isso é trocos. Não, era de 100 para cima. 100, 200 e os 500. Era aí, fotografias com montes de notas daquela. Oh, obrigado, Senhor, já tenho. E os meus olham para aquilo, caramba. Que maravilha. Até hoje eu estou à espera. Não tinha fé suficiente, não é? Mas até hoje eu estou à espera. Quer dizer, já não estou à espera porque já mudei de atitude. Mas se eu tivesse continuado, ainda hoje, obrigado, Senhor, já estava assim com umas barbas brancas, com uma bengala. Oh, obrigado, Senhor, porque já tenho. Já com 80 ou 90 anos. E tinha ido para a cova e nada. Nós ensinaram-nos a fazer de Deus o nosso criado. Mas Deus não é nosso criado. E quando realmente Deus tem um propósito para nós, que nos conheceu lá na eternidade e nos predestinou para que fôssemos filhos de adoção por Cristo Jesus, quando o nosso destino, quando a nossa escolha e predestinação veio de Deus, Deus não deixa os seus filhos por mãos alheias e permite coisas desagradáveis, mesmo que tenhamos andado na doutrina da prosperidade, e permite determinadas coisas para nos acordar. E foi, como eu estava a dizer, eu deparei comigo com uma série de situações que não estavam de acordo com aquilo que eu tinha aprendido. Não estava de acordo. Nada daquilo era prosperidade. Nada daquilo era bom. Não era bênção. Porque a bênção para mim era prosperidade, saúde, vitória, sucesso em tudo. Mas aprendi da pior maneira. Não foi em escola bíblica, não. Foi na vida. Foi no meu quarto, a chorar. Zangado. Antes de chorar eu fiquei zangado. Porque uma pessoa que está a pôr a sua fé para o bom e para o melhor, para as notas de 100 e 200, e só encontra moedas de cêntimos, e quando anda à procura de uma casa em Cascais, uma bruta vivenda, pá, que vale 3, 4 milhões, e tem um andar que mesmo assim teve que deixar porque não tinha dinheiro para pagar, a gente fica zangados. Era assim que eu estava. Zangado, chamei Deus à pedra. Oh Deus, anda cá. E Deus, hein? Foi assim que eu fiz. Sentei-me a Deus. Mas como é possível? Mas zangado mesmo. Como é que é possível? Até isto não está a funcionar. Tu não dizes na tua palavra. Irmão, veja, está escrito ou não está? Que segundo as suas riquezas Ele suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é em glória. Não é pouquinho.
Como a gente aprendeu, em glória, em riquezas abundantes, como se falava, como a gente aprendeu. Está escrito isto ou não está, irmãos? Então como é que Deus permite que nos faltem as coisas? Se Ele diz que supra as necessidades, porque é que nos faltam as coisas? Eu estava muito zangado. E andei anos zangado. Até que um dia, Deus deixou passar anos, mas sabe, para Deus 1000 anos ou um dia é igual. Para nós não. Há 12 ou 15 anos que aconteceu isto, era um jovenzinho ainda. E não tinha rugas no colarinho. Ainda não tinha assim rugas e não estava assim tão velho como estou agora, não é? Mas para Deus 1 ano ou 1000 anos é igual. Então 7 anos para Ele nem se notou. Só que eu, em 7 anos, sofri muito. Sofri, mas um dia, Deus, na sua imensa graça maravilhosa, veio sobre mim, me abraçou e me ensinou. E eu chorei. Aí chorei. Chorei porque vi que o amor deles é incondicional. A graça dele é incondicional. Ninguém merece. Mas o amor dele é grande para nos salvar. E Ele quer nos salvar deste mundo perdido. Dessas doutrinas que nos afastam de Deus. Aproximam-nos da riqueza. Mas quem é que é o dono da riqueza neste mundo, irmão? Onde é que está? Quem é que manobra as riquezas e as coisas materiais neste mundo? Vai-me dizer que é Deus? Não é? O mundo jaz no maligno. Satanás, o próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o que é que o diabo lhe fez? Levou até ao templo e disse, olha, estás a ver a glória, toda esta glória que está aqui? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Eu tenho a impressão que foi a única vez que Satanás falou a verdade. E o que é que Jesus disse? Não. Só ao Senhor teu Deus adorarás e Ele prestarás culto. Quem é que nós queremos adorar? É as riquezas, é o bem-estar, é a nossa promoção, é as nossas coisas todas boas a acontecer na vida? Ou é Deus que a gente quer louvar e adorar, mesmo no meio da aflição? Mostre-me um homem de Deus da Bíblia, que tenha tido uma vida luxuosa, uma vida maravilhosa, sem problemas nenhuns, nunca tenha tido assim, problemas daqueles de aborrecer. Mostre-me um. Não há nenhum, para não? Não encontra nenhum? De certeza. Veja lá. Até os apóstolos, ser apóstolo, ser apóstolo é uma graduação que vai lá. Qualquer apóstolo tem que ter um Mercedes. Mostre-me lá um apóstolo lá na Bíblia que tivesse, já não digo Mercedes, mas um Porsche à la pata. Porsche à la pata tinha. Não tinha. Pronto, vá lá, pelo menos isso. Mas era a única marca que eles tinham, era essa, Porsche à la pata. Vamos embora. Então falta muito para chegar ao Brasil. Olha, continua a nadar. Vai nadando que a gente já lá chega. Está a entender onde é que eu quero chegar? Deus permite aos seus filhos, àqueles que Ele predestinou para a salvação, que Ele não predestinou a todos. Ele não predestinou a todos. E há alguns a quem Ele não predestinou, Ele deixa-os andar. Deixa-os andar. Eles foram predestinados para outra coisa, não foi para a salvação. É o que a Bíblia diz. Agora, há aqueles que Deus tem um plano para eles viverem com Deus. Deus escolheu uma série de pessoas e esse já vai treinar para viverem com Ele eternamente, irmão. Aqueles que Ele escolheu vão viver na glória com Ele eternamente. No sítio onde não vai haver mais lágrimas, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais nada daquilo que existe aqui neste mundo, não vai haver mais influência maligna. Não vai haver maldade, não vai haver mentirosos, não vai haver caluniadores, não vai haver assassinos, nem ladrões. Vocês já imaginam um sítio assim? É difícil de imaginar. A mim custa mais vezes imaginar um sítio assim. Porque não há lá nada de mal. Só há Deus e os seus filhos e a sua glória e o seu amor para sempre.
parece bom demais para ser verdade, mas é verdade. E Deus quer treinar os seus filhos para habitarem com Ele neste sítio maravilhoso de glória, onde não há inveja, onde não há ciúmes, onde não há deitar o outro abaixo para crescer ou para subir na vida. Não há nada disso, porque não há nada melhor que aquilo. E ninguém consegue chegar lá pelos seus méritos. Ninguém consegue chegar lá por ter nascido em berço de ouro, por ser de famílias ricas. Não vai chegar lá ninguém que tenha mais dinheiro que os outros para pagar a viagem. Aqui neste mundo, as pessoas mais ricas viajam em primeira classe. É ou não é? Eu viajei muitos anos em avião, particular e normal, das companhias, e viajava sempre em segunda classe. E se houvesse terceira, ainda era em terceira que eu viajava, mas não, só a primeira e segunda classe. Mas quem era mais rico viajava em primeiro lugar, em primeira classe, porque em primeira classe a comida era melhor, tinha mais espaço, podia dormir e tinha uma televisão só para ele. Quem tem mais dinheiro usufrui destas bênçãos. E quando digo, eu não gosto de chamar bênçãos a isto, porque o termo bênção não pressupõe riqueza e abundância e felicidade. Não. Então, quem tem mais dinheiro neste mundo consegue um lugar melhor, mais coisas, mais usufruto, mais bênção, mais riqueza material. As pessoas que têm menos dinheiro têm que se sujeitar. Agora, Deus, nesta viagem que tem para os seus filhos, para os seus amados, para os seus predestinados, é uma viagem eterna, nunca mais vai ter fim, porque já ninguém vai mais morrer, e vamos estar com Ele eternamente. Nesta viagem, não fui eu que paguei o preço. Não fui eu que comprei o bilhete por ser mais rico. Eu não era nada. Eu não tinha nada. Estava zero. Completamente zerado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, disse e diz na sua palavra que tinha pago o preço com sangue, com o corpo de Jesus, que foi à cruz do Calvário, ser crucificado, para eu poder hoje, sem merecer, ter direito a esse lugar maravilhoso, à direita do Pai e na sua glória para todo sempre. Se você não dá uma salva de palmas a Jesus, eu vou aí e ainda lhe bato. Mas bate-lhe assim, que é para fazer o sinal das palmas, não é? Diga aleluia! Os ensinos mais difíceis, isto tudo para lhe dizer que Jesus, embora tenha dado tudo pela graça, há coisas que Ele exige. Há coisas que Ele não deixa assim, como quem diz, olha meu filho, se quiseres fazer isto, faz, não tem problema nenhum, maravilha. Não, Ele não diz isso. Ele é exigente. E vamos ver algumas desses ensinamentos exigentes. João 15, versículo 14. Eu estava a pôr esta lição aqui, estava a imaginar vocês ou alguém a ouvir-me, não é? Assim, a fazer assim, glória a Deus, aleluia. E quais os ensinamentos exigentes? E depois as caras encolhidos assim, com o rabo entre as pernas. Assim como quem diz, ai de mim. Em vez de dizer à mãe, era ai de mim, Senhor. João 15, versículo 14. Olha o que é que Jesus diz nesta sua palavra. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Começa logo por aqui. Esta é a regra. A regra da vida com Jesus. Eu estou aqui a fazer papel que estou aqui um grande pregador, não é? Assim, eu faço tudo certo. Eu quando estava a fazer isto, Senhor, dás-me cada lição para dar. Eu sou dos piores, filho. Eu sou dos piores. Você é dos melhores? Então faz parte da minha equipa. Está admirado para quê? Eu sou dos piores. E você vai dizer assim, não, eu sou dos melhores. Por isso que eu estou a perguntar, você é dos melhores? Não? Certeza? Com essa cara estava assim a pensar, bem, temos ali um campeão. Nós somos dos piores. Porquê, pastor? Porque somos.
É a única maneira de entrar e permitir que Deus nos aceite, é que a gente reconheça que somos os piores, que não conseguimos fazer nada sozinhos. Havia 2 homens no templo a orar, um era apóstolo, o outro era nem diácono era, então o homem tinha-se convertido há pouco tempo, nem diácono era. Diácono era, pronto. Mas pronto, às vezes o português tem assim estas frases, nem diácono era. Ai meu Deus. Mas um era apóstolo, certamente era apóstolo. Nem pastor era, qual pastor? Pastor é fraco. Apóstolo. Senhor, graças te dou. Ele não batia como no peito, eu é que estou aqui a bater. Graças te dou, Senhor, não é para isto. Ele diz que a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Ele pensava que estava a orar a Deus. Eu andei anos a fazer aquilo que se chama o PDC, a pensar que estava a orar a Deus. Eu andava a falar de mim para mim mesmo, para me convencer que aquilo que eu estava a dizer que era verdade. E não esteja assim com essa cara de santinho, porque se calhar você fez o mesmo que eu. E aquele homem dizia que orava de si para si mesmo. Onde é que aquela oração ia ter? Ao céu. Não passava do teto. Nem chegava lá ao teto. Se é de si para si mesmo, ficava por aqui. Aquela oração não saía da boca podia sair da boca, mas não ultrapassava mais que 20 centímetros de altura. Eu fiz isto tanto, que a maior parte dessas coisas que eu fiz ficou no cabelo. Tanto assim que até o cabelo me caiu. Deu-me uma doença no cabelo, o cabelo foi à vida. E o homem estava a orar de si para si mesmo, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele pecador. Ora, logo a primeira coisa que ele fez, a orar, acusar o outro, apontar o dedo para ele e criticá-lo. Olha que oração tão espiritual, não é? Não sou como aquele pecador que está ali. Eu dou-te o dízimo tudo. O homem fiel com os dízimos. Olha só, um homem que dava os dízimos. Para que é que ele dava os dízimos? Porque ele fazia contas. Ora, se eu der 100, 10%, se os 100 que eu estou a dar são 10%, então eu vou ter 1000. Olha como é que as pessoas que dão os dízimos normalmente gerem a sua vida. Eles ganham 100 e pensam, vou dar 10. Não, vou dar 20, porque 20 para eu ganhar 200. Ou tenho 800, o dízimo é 80, mas eu vou dar 100 para ganhar 1000. É negócio. As pessoas fazem negócio com Deus. Manipulam a Deus para Deus fazer aquilo que eles querem. Aquela oração não passa, nem chega ao teto. Aquelas coisas não saem, ficam na boca. E como eu digo, algumas vão para a cabeça e dão cabo do cabelo. Por isso é que alguns ficam carecas. Olha, aquele irmão também de certeza que orava isso, não era? Por isso é que ele ficou assim também, com o cabelo mais fraco. E você também está aí a rir-se, mas também está fraco. Também. As senhoras é que têm mais sorte. Mas isto é falta de fé. Aquela última bolacha do pacote pensava que era o supra-sumo e ele era superior àqueles todos. Superior. Sabe que as pessoas que professam a doutrina da superioridade são superiores em tudo. São os melhores. São os maiores. Não admitem segunda classe. É tudo primeira classe. Os carros têm que ser das marcas mais nobres, os lugares onde vivem têm que ser os mais nobres, a roupa que vestem tem que ser a mais nobre, tem que ser tudo assim. O outro desgraçado, que era um desgraçado, estava ali, diz ele que batia com a mão no peito, é daí que vem aquela persignação e aquela atitude de crentes, não é? Bater com a mão no peito, e diz que orava. Até tinha vergonha de olhar para o céu. E devia estar a orar de cabeça baixa, não é? Senhor, tenha compaixão de mim, que sou um pecador. Olha a oração dele. A oração mais poderosa de todas. Há pessoas que andam sempre à procura das orações. É a de Javé, ou era a de Jabez. Ora e Jabez. E vais ver como é que elas te mordem. É a oração que alguns homens de Deus fizeram na Bíblia. Esta, para mim, que o pecador teve lá no templo, Senhor, tem misericórdia de mim, é das mais poderosas. Não é a mais poderosa, mas é uma das mais poderosas. Claro que uma que é mais eficiente será aquela que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Certo?
Ou então aquela que o apóstolo Paulo também nos ensina em Efésios. Para Deus nos dar sabedoria, para Ele nos dar revelação, para nos mostrar coisas maravilhosas espirituais. Essas orações são poderosas. Mas entre aqueles dois, um que estava a dizer que era o maior, que dava os dízimos, que estava-se a gabar de tudo e mais alguma coisa, era o perfeito. E entre o outro que dizia, Senhor, tem compaixão de mim, diz a Bíblia que um saiu justificado do templo. Quer dizer, quando se diz justificado, quer dizer que Deus deu-lhe o agrimã, Deus assinou por baixo naquela oração e saiu de lá com ele abraçado. O outro saiu de lá sozinho, sem o agrimã de Deus, sem a assinatura de Deus. Ele estava a falar para si, aquilo não passou nem do teto. Então aqui está um exemplo típico e fantástico e fundamental para nós entendermos qual é que deve ser a nossa relação com Deus. Não é para Deus nos dar coisas, mas é para nós estarmos com Deus. Eu acho que foi na última reunião que eu quis dizer uma coisa que passou comigo e depois acabei por trocar as bolas e não disse. Eu ia-me assentar à conclusão de que Deus fala connosco frases muito curtas. Há pessoas que têm conversas com Deus que aquilo dá para escrever um livro. Comigo não. Eu ficava a pensar, Deus fala tão pouquinho comigo. Mas depois eu comecei a ver que na Bíblia Deus faz a mesma coisa com os seus servos. Que fez com Filipe. Vai para ali, para o pé do deserto. Nem precisa ir para o pé do deserto, ainda podia ser ao pé de um centro comercial para ele beber um café, comer um croissant ou um pastel de nata. Mas não havia lá nada, no deserto. Sabe o que é lá no deserto? O que é há no deserto? Nada. Para não, irmã. O que é há no deserto, irmã? Areia com fartura. A areia há. Vai para o deserto. E ele foi para o deserto. Chegou lá, passou um carro, não era uma caminhonete, passou um carro e Deus só dizia, agora chega até esse carro. E ele foi, deve ter corrido com certeza, porque era um carro com cavalos a puxar, e ele deve ter corrido para chegar ao carro, deve ter saltado para o carro. O homem até se assustou, não é? Mas ele ia a ler, não a Bíblia, porque não existia a Bíblia na altura, mas ia a ler pergaminhos, ia a ler textos espirituais escritos por algum apóstolo, por algum profeta. Ele ia a ler aquilo. O livro de Isaías, exatamente. E quando ia a ler aquele livro de Isaías, e quando ele chegou ao pé da carruagem e saltou lá por cima, ele só lhe perguntou assim, será, estás a compreender o que estás a ler? E o outro disse, parece um burro olhar para um palácio. Parecia eu quando li a Bíblia pela primeira vez. E eu comprei uma Bíblia há mais de anos, ainda não era crente, deu-me na cabeça para comprar a Bíblia, comecei a ler e li os 5 primeiros livros, está a ver? Chamado Torá, não é? Que é os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Não, o Torá não é. O Torá é mais a parte do lado dos judeus, não é? Mas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eu li. Mas eu não percebi nada. Eu fiquei maluco com aquilo. Mas a Bíblia é isto. E o João deu à luz o Carlos. E o Carlos deu à luz a Judite. E a Judite deu à luz o Fresmino. O Fresmino deu à luz a Natividade. E a Natividade deu à luz o Carlos, o Paulinho. E o Paulinho teve 2 filhos, que eram o João, o Carlinhos e o Jafmega. E eu assim, mas isto é a Bíblia? Isso parece quase a lista telefónica. Para ler isto, eu tinha a lista telefónica lá em casa. Era só começar a ler os livros, os nomes e os números de telefone. Eu disse, mas isso é a Bíblia? Eu não entendi nada. Eu olhei para aquilo e fiquei frustrado porque comprei uma Bíblia daquelas até com livros apócrifos, que era uma Bíblia assim católica. Até a Bíblia era católica, deve-se ter benzido todos os dias quando me via a ler. Então, uma Bíblia enorme. E eu às vezes andava com ela na rua e tudo. Agora imagina, uma Bíblia daquelas, como é que eu andava? Andava assim. Andava ali todo torto, que era pesadíssimo, que parecia que estava a fazer pesos e halteres. Não percebi nada daquilo, nada. E passaram anos e deixou-me andar até o dia em que me converti a Jesus. E aí eu comecei a entender a Bíblia. Aí eu comecei a entender. Mas aquilo que eu lhe falei, que se passou comigo, foi, eu ia-me sentar para orar, para estar com Deus.
A gente está com Deus todos os dias, aqui, no carro, na caminhonete, na rua. Nós estamos com Jesus, Ele vive em nós, irmão. Nós não temos não há nenhuma formalidade para chegar a um sítio, tem que ser vestido assim dessa maneira, tem um horário para chegar. Não, em qualquer hora, em qualquer momento, você pode estar em contacto com Deus. Eu ia-me sentar na minha sala, no meu sofá, e eu ainda não tinha chegado com o rabo lá ao sofá, e Deus só me diz assim: o que é que queres que eu te faça? O que é que queres que eu te faça? Olha, que é uma pergunta que deixa muita gente que seja ambiciosa a pensar. É ou não é? Já viu o que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, fazer-lhe esta pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? E ele fez a mesma pergunta a Salomão: o que é que queres que eu te faça? Ele podia ter escolhido pedir riquezas, mas não, o que é que ele pediu? Sabedoria, não foi? Eu tive a graça de pedir a mesma coisa, ou pelo menos não aproveitar o momento para pensar em mim, nos meus interesses. Tive essa graça. Foi Deus que me deu essa graça, não foi eu, porque se me apanhasse sozinho com um pedido daqueles de alguém muito influente, caramba, eu aproveitava logo, pedia logo o tal Mercedes, de casa na praia, pedia-lhe tudo. Mas tive a graça de me sentar no sofá. Ainda a pergunta estava no ar, quando ele me diz: o que é que queres que eu te faça? E eu disse: Senhor, o que é que eu quero? Já tenho tudo. Não preciso mais nada, só te quero a ti. E depois de dizer isto, caí em mim e pensei: glória a Deus. Glória a Deus pela inspiração desta oração. O que é que eu quero? Eu não quero nada, tenho-te a ti. O que é que eu quero mais? Isto parece uma oração de pobrezinho, não é? Mas não é. É uma oração de alguém que tem muita confiança em Deus. Mas você pensa que eu orei por ser muito inteligente? Eu orei porque foi o Espírito em mim que me levou a fazer isso. Eu reconheço isso. Foi o Espírito. Então, Jesus diz em João 15,14: vós sereis meus amigos. Olha só como é que Deus nos trata, qual é o alvo de Deus. O alvo de Deus é que você seja amigo dele. Mas vocês sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Então há aqui uma exigência. Não há? Não é uma coisa pouca. Não está aqui a dizer: vocês que és meu amigo, tens de ter um Mercedes, prosperidade. Não, nada disso. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Viver com Jesus, ou como Jesus, é um verdadeiro desafio. Você vai ter toda a sua vida até Jesus o vir buscar. É um desafio. É uma luta. É uma luta mesmo. Pastor, mas Deus já nos deu tudo de graça. Deu tudo de graça, mas Ele agora faz exigências. Para a gente sermos amigos dEle, temos que fazer o que Ele nos manda. Primeira regra. Mateus 7, versículo 12. É a primeira regra de ouro. Algo que começa por ser difícil. A primeira grande dificuldade é esta que nós vamos ver. Vamos ver 7 grandes dificuldades. Esta é a primeira. Se esta é a primeira, agora imagino que não será a última. Você vai ter que saltar de um arranha-céus com 30 andares, assim, e pela fé vai ter que mandar-se assim. É isso que Deus vai exigir, não? Graças a Deus. Para isso Ele tinha que nos dar asas. Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus saía-se com cada uma. A lei e os profetas, aquilo que os fariseus andaram a estudar e faziam cursos daquilo e sei lá o que é que eles faziam com a lei e os profetas. Jesus diz que se tudo aquilo que nós quisermos que os homens nos façam, fazei-lhes vós primeiro, porque esta é a lei e os profetas.
Isto faz confusão a muita gente que quer viver pelos seus interesses e que confia em si mesmo. É muito difícil. Porque uma pessoa que confia em si mesmo, ele acha que é o melhor e não vai querer fazer nada. Ele só quer é que os outros façam para ele. Uma pessoa que seja um crente verdadeiramente escolhido e predestinado por Deus, com o Espírito de Deus a habitar nele, nunca está à espera que os outros lhe façam primeiro. Faz ele sempre primeiro que os outros. Porque é isso que Jesus ensinou. Tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei-lhe vocês primeiro. Então como é que eu tenho que fazer, pastor? Isto é agora um exemplo. Você quer que alguém lhe pague uma bica? Pague você primeiro. Você quer que alguém lhe pague o almoço? Pague você primeiro. Você quer que alguém lhe perdoe? Perdoe você primeiro. Você quer que alguém fale consigo ou esteja do seu lado? Esteja você primeiro com ele. Você quer um dia ser visitado quando estiver doente? Vá você visitar alguém que esteja doente. Estão a entender? Tudo aquilo que vocês quiserem que vos façam, fazer vós primeiro. Canja, não é? Com Jesus para nós, tudo é canja. É o que a gente cantava. Mas não é canja nenhuma. Porque você tem que andar à procura de uma oportunidade para praticar isto, que não é fácil de fazer. Não me venham dizer que é fácil, não é? Segunda coisa que nós devemos fazer, que é difícil, é Mateus 18, versículo 15. Portanto, tudo o que você quiser que os outros lhe façam, faça você primeiro. Dê você o primeiro passo. Dê você o exemplo. Desculpa. Mateus 18, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Que ensinamento é este? Que ensinamento é este? É o ensinamento de Jesus. O que é que ele está aqui a dizer? Todos nós temos problemas. E o que é que nós fazemos quando tivermos um problema com o irmão? É possível ter um problema com o irmão? É. Eu às vezes vejo a relação entre os irmãos que é só versículos cor-de-rosa, até postados no WhatsApp, coisas maravilhosas. Às vezes é raro encontrar assim um versículo exigente. Nós versículos todos cor-de-rosa, bonitos, maravilhosos. Mas, com tanto versículo maravilhoso, será possível ainda ter problema com alguém? É impossível não haver problemas. Porque todos nós temos a nossa maneira de ser diferente do outro. Aprendemos de coisas diferentes dos outros. Vivemos em famílias diferentes, temos outras posses diferentes, outra maneira de ver as coisas, de encarar as coisas. Somos todos, ninguém é igual um ao outro. Então isso é logo um caminho, meio caminho andado, para ter um problema, para ter um desaguisado, para ter uma diferença, uma crença diferente. Você não vê tudo como eu vejo. Eu vejo as coisas de uma maneira, você vê de outra. Eu estou a pregar, a pensar que estou a dar uma lição maravilhosa e você deve estar a pensar aí, epá, que anda seca. Hoje, se calhar a mulher ter ficado em casa, já estava a dormir a esta hora, a mulher tem que levantar cedo. Todos nós temos uma maneira diferente de ver as coisas, de pensar, de abordar, de falar, todos nós. E por isso, podemos criar problemas uns com os outros. Eu quando às vezes vejo a malta, parece que nunca teve problemas com ninguém, às vezes são os piores, mordem para calada. Às vezes prefiro um irmão mais sincero que me venha aqui dizer na cara que não gosta do meu penteado. Pode não gostar do meu penteado. O meu penteado está todo virado para trás ou para o lado, é como eu quiser. É risco ao meio e boa noite. Risco ao lado, risco ao meio, é transversal, é como eu quiser. Mas eu prefiro alguém que me confronte com alguma coisa que ele não gostou do que estar a dizer à mãe ou assim é tudo o que eu digo. Eu prefiro.
Porque Ele está a ser sincero comigo. E o que é que eu tenho que fazer? Olha o que é que está aqui que eu estava a ler. Se o teu irmão pecar contra ti, se alguém me vier, digamos, desculpa a frase, né, chatear a cabeça com isso, ele está a pecar contra mim, está-me a acusar de alguma coisa. O que é que eu tenho que fazer? O quê? Quem és tu para me acusar? Eu sou pastor, tu és diácono, tens que baixar a bola. Eu sou apóstolo. Um apóstolo ninguém pode tocar um apóstolo. Está bem, está, não pode. O apóstolo só dá contas a Deus, não dá contas a mais ninguém. Foi assim que a gente aprendeu. A ser apóstolo, aquilo está lá em cima, ninguém lhe pode tocar. Se alguém apontar o dedo ao apóstolo, já entrou em pecado capital. Vai parar ao fundo do inferno. Vai lá passar nas brasas. Mas o que é que a Bíblia diz? Se alguém pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Chamam à parte. Não é à frente de toda a gente, nem é contar aos outros. Ou telefonar, tu viste que aquele tipo vem ter comigo, diz-me isto, faz-me aquilo, faz-me aquilo. Não. Você sentiu-se afrontado, sentiu-se desafiado, sentiu-se ofendido, chama o irmão à parte. Disse, eu não percebo o que é que eu lhe fiz, mas você vem com essa conversa, diga-me lá, o que é que fiz alguma coisa que o desagradou? Esse é o mandamento de Jesus. É a exigência dele. Amém? Resolver os problemas com o nosso próximo, resolver os problemas com os outros que nos ofenderam, que nos maltrataram. Maltrataram, quando eu digo maltratar, não é bater, não é nada disso, mas pode ter feito alguma coisa, ou acusado alguma coisa, ou ter confessado alguma coisa que você não gostou. Porque todos nós somos diferentes. Você até pode dizer uma coisa maravilhosa, mas a mim parecer-me mal. O que é que eu tenho que resolver? O problema consigo. Pareceu-me mal. Mas, como eu não quero ficar com má ideia de si, vou falar consigo. E sabe o que é que normalmente costuma acontecer? Quando a gente fala uns com os outros e temos esta atitude, de repente começamos a compreender o outro e a aceitar. Às vezes é só porque a gente não o conhece. E há irmãos ou irmãs que às vezes têm atitudes que parecem mal, mas são sinceros. O que é que a gente precisa de fazer? Conhecer-se um ao outro e ter com ele e abrir o jogo com amor, com mansidão, usar aquilo que a Bíblia diz, com amor e mansidão, e chamar o outro à atenção, ou pelo menos dizer-lhe, abrir o coração com ele. Este é o segundo mandamento exigente de Jesus Cristo. O terceiro, Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33, a solução. A solução para tudo. A solução para o dinheiro. É tudo. Olha a teoria da prosperidade. A solução para o dinheiro, a solução para uma casa, a solução para um casamento maravilhoso, uma solução para um emprego melhor. Mateus 6,33. Tudo que é versículos destes assentam que nem uma luva nas doutrinas da prosperidade. E as pessoas que não conhecem melhor acreditam naquilo. Mas este versículo não tem nada a ver com prosperidade. O que tem a ver é que diz, mas busquei primeiro o reino de Deus. Você está na sua vida, quer esteja ao volante de um Mercedes ou de um Renault, ou de um Fiat, ou a pé, Porsche à la pata, e você busca em primeiro lugar o reino de Deus. O que é que significa isto, pastor? Dar a prioridade às coisas de Deus. Você tem que decidir numa situação. Você tem pessoas que no domingo chegam à sua casa de visita, vêm do Afeganistão. Há cá muitas. Ou do Paquistão. E elas telefonaram em cima da hora que você vai para a igreja. Parece mal a gente agora não receber os senhores. Então deixa de vir à igreja, pôr Deus em primeiro lugar, para atender aquelas pessoas. Qual é o meu conselho? Tragas também. Tragas à igreja. E um paquistanês bem precisa de vir à igreja, não é? Porque para ele é só o hinduísmo ou o Alá. Mas se há lá, também há cá. Então tragam. E cá é melhor ainda do que Alá.
Do cá lá a mim não me interessa. O que há cá é que me interessa. É o cá e o alá. Venham para cá. É o para cá também. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está a ver onde é que a doutrina da prosperidade vai buscar? Todas as coisas serão acrescentadas. O que é todas as coisas? Olha o que está na cabeça, que esteve na minha cabeça e o que está na cabeça de muita gente, e de muito apóstolo, e de muito pastor. Todas as coisas me serão acrescentadas. Agora nós comecemos a imaginar todas as coisas, obrigado sempre que é o Mercedes. Ah, está o Mercedes. Tem que ser Mercedes, irmão, porque senão não funciona. Uma casa no campo, uma na praia. Eu uma altura que era uma casa no campo, na praia, na montanha, que era para fazer ski. Por acaso, nunca fui muito de ski, porque não tenho muito jeito, mas ski era capaz de fazer. Bastava pôr um plástico de baixo e lá ia eu. Era mais para o ski do que para o ski. E na minha ideia, todas as coisas me serão acrescentadas, era tudo o que era bom. Mercedes, casas no campo, um salário daqueles... como administrador do banco, um dos administradores do Banco de Portugal, 15 mil euros. Nada mal. Se calhar nem sabia disso. Mas pronto. E vai receber os 125. Pois, então, também é filho de Deus, não é? Ora bem, todas as coisas nos serão acrescentadas. Que coisas são essas, irmãos? Coisas que realmente Deus estava em mente quando Jesus falou isto. O que é que Ele estava em mente nos dizer que eram essas coisas que nos seriam acrescentadas? Eu vou-me dar um palpite. Ele aqui não diz, né? Mas conhecendo Jesus e conhecendo o propósito de Deus aqui na Terra, uma dessas coisas será, por exemplo, sabedoria. Amém? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Será o amor e a compaixão de Deus. Será essa vida eterna, que um dia nós vamos viver com Ele num lugar inimaginável, onde nada nos vai faltar. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para aqueles que querem fazer tudo o que é bom, aquele versículo diz, neste mundo tereis aflições. Isso já não é um versículo muito aceitável. Mas também não é só coisas boas. Não, tereis aflições. Oh, pastor, já ouvi pregar melhor. Temos pena. Quarto, exigência de Jesus. Mateus 5,44. Já temos aqui, vamos para a quarta. Já tivemos 3. Só para relembrar, primeiro será a regra de ouro de nós sermos nós a dar o exemplo, fazer primeiro que os outros. O que a gente quer que os outros nos façam, faça você primeiro. Segundo, a regra que nós vimos aqui é se alguém pecar contra mim, eu vou ter com ele, chamo-o à parte e entendo com ele. Se ele me ouvir, diz a Bíblia que eu já ganhei o meu irmão. Ninguém é perfeito, nós falhamos. Mas estamos cá para conversar. Não vamos deixar de ser irmãos em Cristo só por causa da nossa desavença. Para saber ao amém. Então é importante. Já também a ver que no fim disto, os irmãos vão pedir, pastor, não se importa só que lhe dê uma palavra. Pumba. Lá. Estou sujeito a isso. Amém? E até era bom se um dia acontecesse. E eu ia ouvi-lo, porque a Bíblia diz, se ouvires o teu irmão, então já o ganhaste. Eu quero que você me ganhe e quero ganhá-lo também em si, para Jesus. Amém? Terceiro, que nós ensinamos é buscar primeiro o reino de Deus, pôr Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Quarta exigência de Jesus, amar os inimigos e abençoá-los. Está a engrossar. Mateus 5,44. Está a engrossar. A exigência de Jesus está a aumentar. Este é só o 4º grau, tem mais 3. Mateus 5,44. O que é que diz? Eu, porém, vos digo, ouviste o que foi dito, o primeiro versículo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É o que está escrito na lei. Há muita gente que se rege pela lei. Há muita gente que ainda não chegou lá à nova aliança com Jesus. Mas nós já chegamos. Azar o nosso, não é? Azar o seu. Azar porque agora você tem que fazer as coisas de maneira diferente. Pois, mas já há muita gente que se rege pela lei. Quando se fala de dízimos, quando se fala de ofertas especiais e quando fala daquilo, você tem que procurar isso no Velho Testamento. Porque no Novo não encontra nada disso. Mas ainda encontra pior, que é vender tudo o que tem e trazer para a casa do tesouro. Ainda é pior.
e vender tudo o que você tem. Já como o jovem rico, afastou-se triste porque tinha muitas propriedades. Mas Jesus não pede menos do que isso. Ele não pede o dízimo, ele pede tudo. Muito bem. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos. Epá, já te ouvi falar melhor. Amar os inimigos, mesmo aqueles que nos tratam mal, que não gostam de nós. Eles que sigam a vida deles. Não tem nada a ver com eles. Amar os vossos inimigos, bem dizer os que vos maldizem. Ainda bem que vocês estão sentados. Porque se estivessem em pé, alguns já tinham caído assim para o lado, assim, pum. Fazer bem aos que vos odeiam. Eu cada vez que leio isto, eu fico envergonhado. Comigo mesmo. Porque a nossa primeira reação quando alguém nos odeia, ou nos faz mal, ou diz mal de nós, ou vai não sei o quê, é logo pensar assim, vou comprar uma coisa para aquele indivíduo. É logo, não é? Isso é logo que você pensa, não é? Vou pagar um almoço, vou até pagar a bica. Hoje quem paga a bica sou eu. E essa pessoa anda a falar mal de si lá no seu trabalho, anda sempre a atazanar o juízo e anda sempre a falar mal de si ao chefe. E você começa a pensar assim, uma bica só não chega, tenho que lhe oferecer mais qualquer coisa. Já sei, vou comprar um rolo da carne, e vou-lhe dar com ele na cabeça. Normalmente é isso que a gente pensa. Agora, estar a dizer assim, vou-lhe pagar a bica, vou-lhe pagar ao almoço, é a última coisa que você pensa. E não fica a pensar assim com essa cara de santinho, que é exatamente isso que você faz. Não faz, não. Nem que seja só no pensamento. O primeiro pensamento não é esse. Mas agora, você que já está mais prático na palavra de Deus, já conhece a palavra de Deus, já está mais parecido com Jesus, você agora já se domina. Mas o primeiro pensamento pode não ser a primeira palavra, pode não ser o primeiro gesto, mas é o primeiro pensamento, sim, aquele filho de Deus. Mas primeiro diz filho e depois pensa bem, de Deus. Porque antigamente você chamava em pensamento outra coisa. Mas o pensamento é logo, mas como é que eu fiz eu? Estou para aturar isto. Mas depois você pensa, sou um filho de Deus. Não posso pensar assim. Há aqueles que nos maltratam, nos perseguem, falam mal de nós. A Bíblia diz para os amar e bem dizer aqueles que dizem mal de nós. É fácil, não é? É trigo limpo. Para nós isso é canjo, os campeões das dúzias. É muito difícil. Mas é o que Jesus nos diz para fazer, amém? Ele é muito exigente. Muito exigente. Você hoje, quando chegar a casa depois de ouvir isto, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa-me. Que ainda hoje eu falo mal daquele e disse mal daquele. Estou eu agora a inventar. Você não ia fazer uma coisa dessas, não é? Digo eu em grego. Não há muito mais para dizer acerca disto. Quarto ponto, amar os nossos inimigos e abençoá-los. Quinto ponto de exigência de Jesus. Mateus 5,39. E a Bíblia diz para os amar e orar por eles. Orar por eles também. Não é só amá-los e pagar-lhes bicas. Mas você chega a casa, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque este meu querido amigo que disse tão mal de mim, eu o abençoo em nome de Jesus. Abençoo a família dele. Abençoo tudo não põe as suas mãos. Ele é um homem abençoado, bendito. Grande fé, não é? Grande fé a tua. Muito bem. Quinto ponto, Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, Jesus continua com o seu discurso, não resistais ao mal. Eu tenho aqui mal, mas é o mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Agora já não é só falar mal. Agora já levaste uma bolachada. Agora levaste mesmo um estaladão. Nessa cara linda, bonita, pintadinha, maravilhosa, cheia de... Como é que se chama? Não é potoque. Como é que vocês põem na...
pó de arroz integral. Epá, agora já chegámos a vias de facto. O tipo deu-lhe um estaladão. Até ficou lá com os dedos marcados na cara e tudo. Epá! Eu andei eu fiz artes marciais. Artes marciais é aquela arte de bater, partir coisas e tudo. Andei. Eu hoje não posso uma gata por rabo. Mas eu era pontapés e murros e não era brincadeira. Ei, pá, se fosse há uns 30 ou 40 anos atrás, se alguém me desse uma estalada na cara, não é se houve um dia que alguém teve essa tentação de me dar uma estalada na cara, vou logo assim o murro à meia volta. Ele deu uma estalada aqui e eu fui logo assim, pumba, e aqui, nas costelas, que o tipo ficou a arrotar a presunto. Não sei se era presunto, se era fiambre da costela. Foi fiambre da costela, foi mesmo na costela. Foi logo. Olha baterem nesta cara assim, com aquilo que eu sabia. Fiz uma figuraça do caraças, não é? Fiz uma figuraça, pus o tipo a ganir. Olha que linda coisa que eu consegui. Artes marciais, cinturão negro, pumba. Olha Jesus, todo aquele que te bater numa face, oferece-lhe a outra. Facílimo, não é, irmão? Mas darem-lhe um estaladão na rua, à frente de toda a gente, e você tumba, e agora de repente você faz assim, vira a casa assim, olha, podes dar aqui também, que eu fico todo contente. Eu hoje até vou dormir melhor se me fizesse isto, vou dormir mais descansado, se me bateres do lado esquerdo. É canja, não é, irmão? Pão Jesus para nós, tudo é canja. Levar um estaladão na cara, tudo é canja. Eu vi-lhe a outra, tudo é canja. É uma canja, mas é daquelas de presunto. Jesus é exigente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe a meia outra. Você pense nisto. Eu sei que não estou a dizer nada que seja novidade, mas às vezes é bom a gente pensar nisso. Veja Jesus. Jesus em tudo é o nosso exemplo, é ou não é? É o nosso exemplo. Veja o que é que aconteceu com ele. Aquele que criou os céus e a terra, diz a Bíblia em João 1, aquele que criou os céus, veio para o que era dele e os seus não receberam. Veio para o que era dele, porque ele criou este mundo, criou as coisas todas, veio aqui, o que é que as pessoas fizeram com ele? Rejeitaram, nem o queriam ouvir, depois começaram a ofendê-lo, começaram a fazer-lhe a vida negra, até que fizeram tudo para o condenar a uma cruz. E o que é que Jesus disse? O que é que Jesus fez? Resistiu. O que é isto? Então eu vim para aquilo que é meu, então isto é meu, esta terra é minha, fui eu que a criei, o ouro, a prata, tudo é meu. Foi assim que Jesus disse. Mas ele criou e tudo era dele, não era? O que é que ele fez? Como uma ovelha muda, ele foi, juntamente com os seus tosquiadores, para o matadouro, sem abrir a sua boca. A gente, quando pensa nisto, a minha vontade é cair no chão e chorar. Eu não consigo fazer isto ainda. Não consigo. É muito difícil. Muito difícil. Eu não venho a dizer que é fácil. É muito difícil. Mas é um ensinamento de Jesus. E a Bíblia diz, ele disse, se quereis ser meus amigos, vocês têm que fazer o que eu vos mando. Epa. Mas isto é uma pregação que não é muito popular. As pregações mais populares, glória a Deus, somos mais que vencedores, glória a Deus, Jesus já nos curou, na cruz do Calvário levou as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu sei isto tudo de cor. Se eu pregava isso, eu ouvia isso todos os dias e todo o instante. Todo lugar onde a planta do meu pé pisar, Deus já me deu, tudo. Sou mais que vencedor, eu sou bendito ao entrar e a sair. Só que eu, ao entrar, veio um estalador na cara. E agora? Agora levas outro. Eu ouvi uma vez um irmão, à tareia, depois de ter saído da igreja do culto, na igreja na rua, à tareia com outro. E a mulher dizia, amor era a mulher, não é? Amor, então, olha lá, então o que é que Jesus diz? O que é que Jesus diz? Eu posso todas as coisas e o que é que me fortalece? Pumba! E aos murros ao outro.
Está a ver? Ele até usou a palavra com fé para dar murros no outro. Eu posso todas as coisas em que me fortalece. Não é o que a Bíblia diz. É, não é? Eu posso todas as coisas, posso dar um murro no outro. É isso que Jesus nos ensina? Não. Se der a alguém bater na face direita, oferece-lhe a outra. Eu posso todas as coisas que me fortalece. Pumba, pumba, pontapés e murros e levou o outro ao chão. Fez ali uma figura de crente. A malta tem de dizer, qual é a igreja que você pertence? Tem que lá ir. Então, um tipo que dá porrada assim na rua, um tipo, podia ter perguntado qual é o ginásio de karatê que você frequenta, mas não. Qual é a igreja que você frequenta, não é? É uma igreja da fé. Eu posso todas as coisas. Posso dar um murro nos meus inimigos. Não pode. Tem que lhe dar a cara. Mas isso não é falta de fé. Pois é, para alguns é. Mas para Jesus não. Os irmãos estão a entender. Estamos hoje a ver coisas difíceis para nós fazermos. Também que raio de lição que o pastor tinha logo de nos trazer hoje. A gente até queria dormir descansados, mas o pastor parece que fez de propósito. Às vezes é bom a gente ficar a pensar. É melhor. A Bíblia diz que é melhor onde está alguém morto na hora do enterro do que num lugar onde há muita festa. Está lá escrito. Porquê? Porque num lugar onde há mortes e nos velórios, ninguém está lá com... Bem, ninguém não. Eu estava com piadas. E há uns para os velórios só para contar piadas. Vem cá para fora, aquilo é andotas daquele de rebimbo ao malho. Mas, quer dizer, a maioria das pessoas estão ali com pesar, com tristeza, porque perderam um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, sei lá, um primo, um tio. Estão ali tristes, não é? A maior parte das pessoas, eu não, para mim era piadas e não era nada comigo. Mas a Bíblia diz que há mais sabedoria nesse lugar do que numa festa, porque na festa a malta já bebeu uns copos e ninguém está a pensar na vida, o pessoal quer é curtir. Mas há lá mais sabedoria naquele lugar. Então há mais sabedoria nestas lições, das coisas que Jesus nos exige, do que naquelas lições que é só fé e maravilhas e sucesso e vitória e prosperidade. E bênçãos. Só que a bênção não significa nada disso. Às vezes alguém tem ficado doente, é uma bênção. Obriga-nos a nós a pensar em Deus e se calhar até pregar o Evangelho no lugar onde nós estamos lá no hospital de pessoas que nunca conheceram Jesus. Quem sabe? Eu também não vou pregar que a bênção é só doença, mas Deus permite estas coisas para nós nos chegarmos mais perto dele. Muito bem. Isso chama-se confiar na justiça de Deus. Não resistir ao mal, mas vencer o mal com o bem. Amém? Agora, o sexto, a regra de dificuldade de Jesus. Mateus 6, 19 e 20. Jesus nos aconselha a acumular os melhores tesouros. Nós devemos acumular tesouros. Nos tempos que correm, e eu vou dizer isto porque eu estou incluído, nós pensamos muito no dinheiro. Pensamos, porque temos que comer, porque eles lá no sítio onde a gente compra as coisas não dizem, você é um tipo porreiro, hoje pode levar o que você quiser, que hoje é por conta da casa. Já nem digo ir ao restaurante, porque hoje em dia nos tempos que correm a malta faz toda a comida em casa, não é? Mas, imagina que você vai ao supermercado, ali ao Pingo Doce, e você faz umas compras, não compra muita coisa mas para não se estragar, mas compra assim o normal, né? Para o dia a dia. E chega à caixa, é só isso? É só isso. Pode seguir. Então, mas quanto é que é? Hoje, a gente somos uns mãos largas. Pode ir para casa descansar, dormir descansado, comer descansado, e quando estiver a comer, lembre-se de mim e dê uma saúde à minha saúde, beba assim um copo à minha saúde. É isso que vão dizer assim. Não, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro para ir comprar as coisinhas, certo? E não se pode estar agora a gastar demasiado. Eu não estou a pregar nenhum sistema económico, mas
nós precisamos cada vez mais de poupar. Em vez de gastarmos 20 litros de água a lavar a louça, podemos gastar 5. Eu poupo as coisas assim, desta maneira. Agora veja, o que é que Jesus nos ensina e quais são os tesouros que a gente deve acumular. Não junteis tesouros na terra. É logo a primeira coisa que Jesus nos diz. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus nos faz aqui uma exigência daquelas que nós precisamos pensar. Não junteis tesouros no céu. Não junteis tesouros na terra, perdão. Não junteis tesouros aqui na terra. O que é tesouros na terra? É dinheiro, é casas, é carros. Há gente que tem fortunas. Não quer saber nada de Deus. Não, se nos ouvissem aqui, esquece, são malucos. São malucos. Não é doentes da cabeça. Estão nas suas casas de luxo, conduzem os automóveis topos de gama, têm uma conta que não precisam andar a fazer contas, não precisam de poupar, como você e eu, não precisam de pensar, este mês temos que poupar, já só temos um X na conta. Não. Eles não precisam, não têm essas dificuldades, não, estão sempre à vontade. Parece que tudo lhes corre bem. Parece que tudo lhes corre bem. Mas Jesus diz, não ajuntais tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde a traça estraga tudo, onde a ferrugem dá cabo das coisas. Irmão, qualquer coisa que a gente junta aqui nesta terra, um dia vai desaparecer. Além disso, não é preciso um dia você vai morrer. A não ser que Jesus venha antes e você só com ele e é transformado num abrir e fechar de olhos. Mas se isso não acontecer, ainda no seu tempo Jesus o vir buscar, você vai morrer. Amém? Já viu o meu discurso? Vai morrer, você vai morrer. E a malta toda, amém, pastor. Tudo contente. Mas é verdade, não é? Ninguém fica cá para semente. E um dia, quando você viu alguém de sua família deitado no caixão, é lá que você um dia vai estar também. E eu a rir. E ele a dar-lhe. E a burra a fugir. Já viu? É lá. E agora eu pergunto, eu conheço vários caixões, já vi muita gente da minha família, infelizmente, já morreu, infelizmente, quer dizer, tem que ser assim, as coisas estão feitas assim. E naquele caixão, nunca vi lá gavetas, nenhum armário, nem roupeiros, para levar aqueles fatos e vestidos que as senhoras gostam tanto, nem aquelas pinturas que as senhoras, algumas gostam de ter, outras não ligam muito a isso. Mas onde estão os tachos, as panelas, lá naquele caixão, você comprou para fazer o seu comer em casa? Não está lá nada daquele aquele serviço de cristal. Aquele serviço de cristal. Irmão, o que é que eu custou meus olhos da cara? Aquela é vista alegre. As senhoras não vão levar nada disso, pastor. Não. No meu caixão não vai ter um armário com isso. Não vai. Então o que é que o caixão tem? Só cabe você e mal. Porque não havia dinheiro para comprar um caixão maior e vai ter que as pernas encolhidas. Havia um discurso de caixões e a malta ri-se. Só Deus mesmo, só Deus. Vai ter que ser um caixão mesmo à medida. E mesmo assim, não sei. Vai ter que ir descalço porque se for com sapatos já não cabe. Porque há sapatos que têm aqueles saltos muito altos, não é? Não dá. Irmão, Jesus diz para não juntar tesouros na terra, onde tudo estraga. Mas juntar tesouros onde? No céu. Tesouros no céu. Pastor, mas quais são os tesouros no céu? Aqui Jesus não diz, mas mais noutras passagens bíblicas nós entendemos que a coisa mais preciosa para Deus, que Deus criou, sabe o que é? Adivinhe lá. Sou eu e você. É as coisas mais lindas. Está a ver? Coisa linda. Tá, diga lá assim, coisa tão linda. Até mete nojo, não é? O menino é lindo, até mete nojo. Não, as coisas mais maravilhosas que Deus tem e aquelas com quem Ele quer viver eternamente, sou eu e você. São aqueles por quem Jesus deu a vida. Permitiu que escravos lhe cravassem as mãos e os pés e feridas na cabeça e o seu lado do coração por si e por mim.
Olha o preço que Ele pagou por nós. Então as coisas mais preciosas que nós temos, ou que Deus tem, para viver eternamente, somos nós. Então Ele diz para nós juntarmos tesouros no céu. Como é que eu faço isso, pastor? Pregando a palavra. Lá no seu trabalho, na sua família. Você tem vergonha de Jesus? Ou você fala abertamente de Jesus? Dá que pensar. Havia um indivíduo que foi à tropa e assim, epá, fiz a tropa, ninguém soube que era crente. Ninguém soube que eu era crente. A grande vitória que ele teve. Ninguém descobriu que ele era crente. Eu pensava que aquilo era uma vitória. Foi a maior derrota dele. Nós não estamos aqui para que as pessoas gostem de nós. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Este mundo para nós é uma passagem. Há alguns mais curta, outros mais longa. Mas é uma passagem, é um período da nossa vida. Mas o nosso destino não é aqui. O nosso destino é o céu. O nosso destino é a eternidade. Amém? E a Bíblia diz para nós juntarmos tesouros lá. Como é que é possível juntar um tesouro lá? Quando eu falo de Jesus, cá. Alguém. Muita gente a quem a gente fala de Jesus, entras por um ouvido e sai por outro. Mas há de haver alguém um dia que desperta e essa pessoa a quem você falou de Jesus, sem você saber, ele nunca foi a uma igreja, mas um dia chega à casa e numa aflição qualquer tem uma palavra para Deus. E Deus o vai receber se ele nunca ter ido à igreja? Sim. Não é o ir à igreja que salva. O que salva é nós querermos em Jesus. Ou na igreja ou na rua. Ou em qualquer lado. Nós vamos ter grandes surpresas um dia. Ver pessoas que nós nunca vimos na igreja e que foram salvas no autocarro, na casa de banho, não sei aonde, em qualquer lugar. Porque elas tiveram um encontro com Deus naquele momento. O Paulo não foi à igreja. Diz que ia a cavalo, lá naquela sua luta de apanhar os tipos que andavam a pregar o caminho, né? E um dia Jesus apareceu-lhe, caiu no chão, ficou cego e converteu-se. Quando o outro foi lá à casa para o levar, para lhe dar algumas indicações, ele estava a orar a Deus. A orar a Deus. Converteu-se a Jesus, sem ter ido à igreja. Muitos homens converteram-se e convertem-se hoje, mulheres. Não é por vir à igreja, é por acreditar em Jesus. Então, qual é os tesouros que a gente tem que juntar? São estes. Pregando Jesus, e um dia, você nunca mais viu essa pessoa, e um dia, quando for subir com Jesus, vai encontrá-la lá. Epa, olha lá. Vai fazer uma pergunta a Jesus. O que estás aqui a fazer? Não preciso perguntar isso, não é? Mas aquela palavra despertou aquela pessoa. Já viu? E essa pessoa um dia você encontra na eternidade. Juntou um tesouro lá no céu. O tesouro não é para si. O tesouro é de Deus. Mas ela está lá consigo. Que é uma glória muito grande. Uma graça muito grande. Amém? Sétima coisa, para terminar. Já são quase 11 horas, meu Deus. Tenho que ir embora. Já viste? Nunca tal se viu. É assim uma coisa fora do normal. Vou dizer muito rápido, senão o pastor chega-me ali perto. Anda cá, quer uma conversa contigo. Está ali como a Bíblia diz. Se o teu pecar contra ti, repreende entre ti e ele só. Agora vamos chamar ali a Bíblia e dizer, pá. E agora vai seguir esta rista. Porque logo fui pregar isto, já viu? Estou tramado. Tem que ser fininho assim. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, e lá está Jesus com esta. E por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmãos, se há mensagem mais atual para os dias de hoje, é esta. Eu estava a fazer isto,
É a fazer, não. Este é um versículo que está na Bíblia, né? Mas eu estava a pensar nisto e a preparar a lição. E disse, esta é a mensagem mais atual dos dias de 2022 e para a frente, até Jesus vir. Não andeis cuidadosos, nem ansiosos, nem preocupados com o dinheiro, nem com as coisas deste mundo, desta terra, do seu emprego, das coisas. Não ande preocupado com isso. Olha para Deus. Olha para Ele. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Não, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus. Confia nele. Pastor, mas o dinheiro, as coisas estão cada vez mais caras, os impostos, as gasolinas, os combustíveis, o gás, tudo isto. Qual é a palavra de Jesus? Não junteis tesouros no céu. Não andeis ansiosos por nada desta vida. Não andeis ansiosos pelo comer, pelo vestir, pelo gasóleo, pelas coisas deste mundo. Não andeis. Descansem em Deus. Faça com que Deus seja tudo para si aquilo que Ele é. O seu provedor, aquele que supre as suas necessidades, aquele que o alimenta. Porque se Ele alimenta as aves do céu, se Ele dá de comer às aves, aos passarinhos, que não trabalham, não têm salário, não têm reformas, não têm nada de subsídios, não tem nada. E Deus as alimenta, nada lhes falta. Se Deus veste as flores do campo, diz a Bíblia, não cuidarei mais de vocês? Então é aqui que Deus não está aqui a chamar. É difícil isto. Nos dias que correm, cada vez mais nós somos atingidos por aquele pensamento, o dinheiro está a escassear, tem que trabalhar mais qualquer coisa aqui ou lá. Mas qual é o propósito de Deus para a nossa vida? É importante nós pensarmos nisso. Claro que temos que trabalhar, claro que temos que ganhar dinheiro, claro que temos que pôr o pão na mesa. Mas a nossa confiança tem que estar em quem? Em Deus, em Jesus. Naquilo que Ele faz por nós, porque Ele nunca nos vai deixar em abandonar. No meio da maior circunstância, no meio das coisas mais, das crises piores, Deus está connosco para nos ajudar, a pegar-nos assim ao colo, para nós andarmos. Às vezes nem é andarmos com os pés no chão, é andarmos ao colo dele. Amém? Vou terminar e vamos orar. Pai, obrigado. Tu nos deste todas as coisas de graça, mas Tu nos fazes exigências, Senhor, para as quais nós, na carne, não estamos preparados. Para as quais, na carne, nos custa fazer. Para as quais, na nossa mentalidade, na nossa maneira de ver as coisas, por vezes, e na educação que nós tivemos quando éramos mais miúdos, Senhor, segundo aquilo que aprendemos, segundo as coisas do mundo, Senhor, é difícil. Mas, com o Teu Espírito em nós, com o Espírito da graça, com o Espírito de amor e de compaixão de filhos de Deus, nós olhamos para Ti como o Pai que nunca deixa que nada nos falte. Como aquele Pai maravilhoso que tem sempre a sua mão sobre nós e por baixo de nós para nos proteger, para nos guardar e para nos levar sempre a bom porto, Senhor. Que a Tua vontade soberana seja feita na nossa vida, Senhor. Guia os nossos passos na Tua vontade. Ensina-nos a fazer a Tua vontade. Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E Pai, que Tu sejas louvado, engrandecido, toda a honra e toda a glória seja para Ti, Pai. Em como isto nós acreditamos é verdade, isto se vai cumprir. Não porque fomos nós que inventamos, mas porque é a promessa Tua, porque é o cuidado que Tu tens pelos Teus filhos, pelo Teu povo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela compaixão e misericórdia na nossa vida quando nós falhamos redondamente nestas coisas. Porque nós falhamos, Senhor, mas Tu não levas em conta, Senhor, os nossos falhanços, o nosso erro de acertar no alvo. A Tua compaixão e a Tua misericórdia, Senhor, triunfam no juízo. E por isso nós sabemos que estamos destinados a viver contigo eternamente, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez, Pai, por fazeres a Tua vontade na nossa vida e por nos ensinares a praticá-la no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.